O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escute. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De acordo com a sociologia, o homem é um ser social. Como um ser social, temos uma responsabilidade e obrigação para com o nosso próximo, especialmente para aqueles que estão em necessidade. Isto é um desafio para nós, porque no nosso último dia aqui na Terra, seremos julgados por Deus de acordo com as coisas boas ou maus que fazemos para nosso próximo aqui na terra. Como Jesus disse no Evangelho: o que você fizeres ao menor dos meus pequeninos, você faz a mim. Queridos irmãos e irmãs, eu digo estas coisas porque a história do homem rico e Lázaro em nosso Evangelho de hoje recordar-nos que a maneira que vivemos nossa vida aqui na terra é inseparável do destino eterno que nos espera no final da nossa existência terrena. Sim, no nosso último dia aqui na terra, Deus nos julgará não de acordo com a quanta riqueza que temos, ou se somos famosos, ou se somos ricos ou pobres, o que temos aqui na terra. Quando enfrentamos Deus, seremos julgados
de acordo com as obras que fizemos para Deus e para com nosso próximo. Seremos julgados de acordo com a maneira como vivemos aqui na terra. Caríssimos irmãos, a história do homem rico e Lázaro em nosso evangelho de hoje está acontecendo em nosso tempo. E triste ver que no mundo que vivemos existem muitas pessoas que se importam apenas consigo mesmo e não se importam com os outros. Existem pessoas que desperdiçam alimentos, enquanto teremos irmãos e irmãs que não têm nada para comer. Muitos morrem de fome em países pobres. Mesmo aqui em Belém, tem muitas pessoas e moradores na rua que não têm nada para comer. E ainda há pessoas que têm condição de dar aos pobres e àqueles em necessidade, mas não querem compartilhar. Muitas pessoas se importam apenas consigo mesmo e não se importam com os outros. Por exemplo, na semana passada, tivemos notícia muito triste sobre o bombardeio incessante na Síria, que mata centenas e deixa milhares de pessoas sofrendo, incluindo crianças inocentes. De acordo com a notícia, 520 morreram e milhares ficaram feridos no ataque de bomba em Gota, uma cidade da Síria. Quando assisti os vídeos, vi as fotos, como assim, fotos com um pai com uma criança, e meu coração sofreu, provocando-me o choro. Eu li uma notícia, algumas opiniões dizendo que essas pessoas mereciam morrer, porque pelo fato de serem muçulmanos e terroristas. Este comentário entristece meu coração. Queridos irmãos, a maioria das vítimas são muçulmanos, mas lembremos de que, quando falamos sobre a dignidade da pessoa ou o valor da vida, não há nenhuma religião. Não tem muçulmano, católico, protestante, evangélico ou budista, nem ateu, quando falamos sobre o valor da vida da pessoa. A maioria das vítimas são muçulmanos, mas eles são nossos irmãos. Eles têm o direito da vida e de viver em paz. Eles têm dignidade que devemos proteger e respeitar. Eles são seres humanos. Eles não são animais para serem tratados assim. Uma das vítimas, uma criança de 8 anos de idade, disse estas palavras antes de morrer: "Contarei tudo a Deus." Ela contará tudo a Deus sobre a cobiça, ganância, crueldade e abuso dos poderosos. Caríssimos, temos religiões diferentes, mas temos um único Deus. E o Deus que adoramos e acreditamos é um Deus de paz, não é um Deus da guerra. Ele é um Deus da vida e não é da morte. Ele é um Deus de amor, não de ódio. Deixei-me compartilhar com vocês uma mensagem de um menino da Síria, e ele quer que todos nós ouçamos e refletissemos sobre sua mensagem. Ele disse: "Se você perder um filho, um irmão ou um pai, imagina a dor da perda. Perdemos toda a nossa família. Deus é a nossa única esperança. Deixamos tudo para Ele." Ele acrescentou:
todas as nações que estão em silêncio e não se importam com a dor e sofrimento que sentimos, acorda. Deus é nossa única esperança. Todos os dias nos perdemos membros da nossa família, abrigo, esperança, perdemos tudo. Somos terroristas? Esta mensagem desta vítima, uma criança inocente, vítima da ganância, cobiça e da guerra na Síria, é a mesma mensagem da história de um homem rico e Lázaro em nosso evangelho de hoje. As vítimas da guerra na Síria são vítimas da ganância e poder dos poderosos e líderes do governo. Líderes que são abençoados com o poder, mas abusam do seu poder. Eles usaram seu poder para espalhar a guerra em vez de paz, violência em vez de amor, ganância em vez de compartilhar, espalhando a cultura da morte em vez de promover a vida, violar a dignidade de cada pessoa ao invés de respeitar a dignidade de cada pessoa. Como Lázaro, os inocentes vítimas da guerra merecerão a vida eterna com Deus no céu. E como um homem rico, os defensores e pessoas por trás destes atentados brutais e desumanas, para como os nossos irmãos e irmãs na Síria irão receber o castigo que os aguarda. Queridos irmãos e irmãs, estou compartilhando estas realidades do problema da fome e da guerra em nosso mundo, porque como Lázaro, muitas pessoas precisam da nossa atenção, amor e ajuda. O homem rico no evangelho de hoje não tem nome. Por quê? É porque ele representa cada um de nós, que não deu atenção às necessidades do nosso próximo. E Lázaro representa nossos irmãos e irmãs que morreram porque ninguém liga para eles, ninguém quis dar-lhes amor ou uma simples atenção e ajuda. Lembremos, irmãos e irmãs, que somos seres sociais e como seres sociais temos a responsabilidade de atender às necessidades dos outros, mesmo que nosso irmão seja um muçulmano, católico, protestante, evangélico, budista ou qualquer fé que ele professou. Devemos ajudar aqueles que estão em necessidade, porque eles são seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Eles têm dignidade que devemos respeitar. Eles são os nossos irmãos e irmãs. Eles não são animais. E nós temos um único Deus, chamado por nomes diferentes. Lembremos, irmãos e irmãs, as palavras de Jesus Cristo. Ele disse: o que você fizer ao menor dos meus pequeninos, você faz a mim. Assim, se odiamos nosso próximo, é Jesus quem odiamos. Portanto, façamos aos outros o que queremos que os outros devem fazer a nós. Amém. Para nossa reflexão pessoal e momento de silêncio, perguntemos a nós mesmos: como eu trato meus irmãos e irmãs, mesmo tendo outra religião? Como pessoas com dignidade ou como animais?